Como toda regra tem exceção, com os indefinite articles não seria diferente. Vejamos as exceções. Antes de substantivos iniciados por vogal ou por consoante, é que eu vou determinar se eu vou utilizar an ou a, certo? Porém, essa vogal ou essa consoante não é pela grafia, pela maneira que está escrito, e sim pelo som. Vejamos, university começa com uma vogal, mas o som não é de vogal, porque eu leio. Eu vou dar um exemplo aqui com vogal, umbrella. Guarda-chuva. Olha só, umbrella. Eu tenho som de vogal, an umbrella. Aqui, university, eu tenho som de uma consoante, a Y. É como se eu estivesse dizendo you, exatamente igual o pronome you. Pronome you, você. É esse som dessa letra U aqui. Portanto, eu tenho o som de U, que começa com Y. Então, é a university. Da mesma forma, European. É o mesmo som, percebem? University, European. É o mesmo som de U. Então, é como se estivesse começando com a letra Y. Por isso, é que eu vou usar o indefinite article, que é usado antes de consoante. Ok? Pelo som. Nesse caso aqui também, a letra O, one, é como se tivesse o W mudo, one. É como se fosse o W, o W sem som, porque em inglês o W não tem som. Window, não é? Janela, ó, window. War, guerra, percebem? Então, one é como se fosse o W, por isso que eu vou usar o artigo indefinido utilizado antes de consoante, de palavras que começam com consoante, tá? Nesses casos assim. Aqui eu dei um exemplo, one-story house. One-story house é uma casa de um piso só, uma casa térrea, ok? Como o substantivo, na realidade, está aqui, house, mas eu estou adjetivando esse substantivo, estou dizendo que é uma casa, mas é uma casa térrea. Então, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Por isso, o artigo aqui vai concordar com o adjetivo que vem antes, tá? Se eu fosse usar só o one story, eu não precisaria de usar artigo. O artigo vem sempre antes do substantivo. Mas os substantivos, às vezes, vêm acompanhados de adjetivo. Aí eu vou seguir a regrinha para o que está bem depois do A, ok? Nesse caso aqui é a mesma coisa. Eu tenho em inglês H que são pronunciados e H que não são pronunciados. Hotel, por exemplo, hotel. It's a hotel, é um hotel. Eu vou usar regra geral. O artigo A antes de H, porque é hotel. Aqui já é air. É igualzinha a pronúncia da palavra ar. Heir, an heir, herdeiro, herdeira, um herdeiro, uma herdeira. An hour, aqui também é igualzinho o pronome que nós já aprendemos, né, que vocês sabem, os possessive adjectives, our, né, para nós, we, our, nós, nosso, nossa, não é isso que vocês aprenderam? Então, é o mesmo som. Hora tem o mesmo som de nosso, our. Então, é um som como se fosse só começando pela letra O, vogal, por isso que é an hour. Então, eu tenho sempre que o H for pronunciado, hotel, husband, eu vou usar o artigo A. Quando ele não for pronunciado, é como se fosse uma vogal, por isso que é a M. An air, an hour. E aqui eu dei um exemplo como este. An honest man. Honest é um adjetivo. A gente não diz an honest, mas a gente diz an honest man, an honest woman, an honest boy, an honest girl, ok? Então, esse H é mudo, eu não pronuncio, é como se estivesse emendando aqui com a vogal, por isso que é a N. Eu fiz duas colunas aqui, right and wrong, correto, errado, certo, errado.
está correto eu dizer she is a dentist. Como eu disse para vocês nos primeiros vídeos, eu vou traduzir essa frase dizendo assim, ela é uma dentista? Não. Lembra quando a gente estudou os usos do verbo to be? Um desses usos é quando se trata de occupation, profissão. E eu disse para vocês que sempre, antes da profissão, eu vou usar o artigo indefinido. Porque em português, eu não uso. Em português eu digo, ela é dentista. Eu não digo ela é uma dentista. Ah, qual a profissão? Qual a sua profissão? Eu sou dentista. Ela é dentista. Em inglês, eu tenho que usar o artigo indefinido, tá? Ele vem sempre antes de um substantivo, no caso aqui, dentist, dentista. She is a dentist. Então, correto. Errado se eu dissesse she is dentist. No. Ok? It is an apple. É uma maçã. O que você tem aí na mão? It is an apple. É uma maçã. It's a pen, no caso, né? Então, correto. Eu poderia dizer it's apple. É maçã? Não. Não. It's apple. Ok? Errado. Ao mesmo tempo, eu não uso o artigo indefinido. Eu uso tanto para masculino quanto para plural, mas eu não uso no quanto para masculino. Eu uso o artigo indefinido tanto para masculino quanto para feminino, mas eu não uso antes de substantivos no plural. Aí está errado. Se eu vou falar que eles são amigos, eu vou dizer they are friends sem o artigo, porque está no plural, ok? Eu não vou dizer they are friends, tá? Porque o artigo indefinido an significa uma, ok? Ele não significa uns e umas, ele significa apenas um ou uma, para generalizar, para dizer de qualquer coisa, qualquer substantivo, é uma caneta, é um quadro, é uma maçã, é um bom amigo, aí eu vou usar não por causa do bom, do adjetivo, mas por causa do substantivo amigo. Tá? Se eu quiser dizer, ele é um bom amigo. He's a good friend. Ok? E quando vocês utilizarem um adjetivo junto com o substantivo, o artigo vai ter que concordar com o adjetivo que vem antes. Se começar com som de vogal, AN. Se começar com som de consoante, A. Muito bem, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho e compartilhar.